Som, 1, 2. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia da gente se aproximar, né? Com esse frio aí, todo mundo é bem-vindo ao nosso lado. Principalmente a espiritualidade que se faz presente. Quando adentramos a casa, ela já vai nos acompanhando, vendo a necessidade de cada um. Por isso a importância de, ao entrarmos, aproveitarmos o momento de harmonização musical, procurarmos deixar os nossos problemas do lado de fora e nos unirmos a Jesus. E vou começar agradecendo ao nosso irmão Francisco Pupo, que sempre vem nos agraciar com esse momento tão sublime. Então vamos aproveitar o nosso coração, né? Colocar aquela paz, aquela tranquilidade, pensando sempre no amor de Jesus por cada um de nós. Então o coloquemos em nosso coração e em nosso pensamento. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai. Seja o teu santo e sublime nome, e venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, e não nos deixeis cair em tentações. Mas livra-nos, ó Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, fortalecidos no teu amor, que coloquemos sempre em nossas ações diárias o amor, a fraternidade e o perdão, como forma de reajuste aos nossos irmãos, em especial àqueles que aguardam nosso perdão. Reconhecendo, ó Jesus, a nossa pequenez diante de ti e o quanto ainda necessitamos do teu amor, do teu fortalecimento e do perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre Jesus. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, da corrente espiritual de proteção externa, da corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se juntam a nós, para que possamos sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecermos as correntes do bem, em auxílio aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. O palestrante da noite é o nosso irmão, Dr. Fernando Guimarães, que sempre vem aqui na nossa casa trazer palestras com assuntos tão referenciais, sempre voltados à atualidade, à ciência e à ciência espírita. Então aproveitemos o máximo essa noite. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui no Ismênia para a gente poder compartilhar com todos aí uma reflexão que fazemos dessa conexão entre a ciência e a religião e a religiosidade. Obrigado. E hoje a gente vai tratar do tema religiosidade e câncer, entendendo religiosidade uma extensão em que o indivíduo acredita, segue e pratica uma determinada religião, seja de forma organizacional, como nós, que estamos aqui numa casa espírita para refletir sobre a nossa religião, ciência e doutrina e filosofia espírita, né? Aliás, estamos todos de parabéns nesse frio danado, a gente está aqui vindo buscar essa conexão com a religiosidade e espiritualidade. Duas maneiras de a gente buscar esse encontro: pelo amor da filosofia, da ciência, do conhecimento, e pela dor. Às vezes a gente passa por alguma dificuldade e vem buscar na casa espírita um conforto, um alento,
uma força para nos dar resiliência às dificuldades que enfrentamos. Ou não organizacional, aquela religiosidade que a gente pratica intimamente em casa, nas nossas atividades do dia a dia. Então, é sob esse ponto de vista, de conceito de religiosidade, que a gente vai tratar de uma coisa que não gostam nem de falar a palavra, né? Câncer. Então, vamos pensar um pouquinho sobre o significado dessa palavra câncer, de onde veio. Veio do grego karkinos, que quer dizer caranguejo. Hipócrates, aquele que é considerado o pai da medicina, que fazia a avaliação dos seus pacientes, tirando as informações clínicas e fazendo o exame físico, examinando uma pessoa que tinha um tumor, percebeu que era um crescimento, que fazia uma bola, com vascularização bastante importante no entorno, ficando que nem as perninhas de um caranguejo, a tumoração com os vasos no entorno. Daí ele deu cunhou esse termo para essa tumoração como sendo karkinos, como se fosse um caranguejo. E essa é uma fotomicrografia de varredura de uma célula cancerosa. Veja como é interessante, né? Ela tem lá um corpo celular e tem umas extensões assim no entorno, como se fosse mesmo as perninhas de um caranguejo. Por isso que esse nome, essa denominação para as neoplasias malignas, que são células que vão se desenvolvendo de forma desorganizada, sem fixar-se nos tecidos, invadindo vaso sanguíneo, invadindo vaso linfático e tomando conta de outros órgãos, que é o câncer com metástase, câncer metastático, ainda permeia na atualidade esse termo câncer para representar neoplasia maligna. E são várias as causas para o indivíduo desenvolver câncer. E são vários os recursos para ele buscar enfrentar essa condição clínica. E dentre recursos a gente tem a nossa religiosidade. Você vê que aí a gente tem lá em cima a cruz representando as religiões cristãs, mas a gente também tem os islâmicos, a gente também tem a religião judaica, a gente tem uma série de expressões religiosas para que possa nos dar sustentação para as dificuldades que a vida nos oferece, e uma delas que a gente pode eventualmente enfrentar é o câncer. Várias são as causas para a gente entender por que essas celulinhas ficam malucas e começam a crescer desordenadamente, formando as tumorações. E se a gente fragmentar, agentes denominados carcinogênicos podem ser agentes químicos, físicos, químicos, substâncias químicas que a gente encontra aí na nossa natureza e nos agentes agressivos que a gente tem contato. Físico, raio solar, o sol não pode causar neoplasia. E agentes biológicos do próprio indivíduo, que é as células deles perderem o seu comando, terem alterações de perda de comando. E a partir dessa alteração, com uma dose efetiva para que o químico, o físico ou biológico possam dar a iniciação de uma lesão do nosso DNA. E essa lesão do DNA pode ser reparada pelo nosso próprio organismo, ou eventualmente pode dar início à ativação de umas coisas chamadas proto-oncogênios. Proto é antecedente à formação de uma neoplasia, ou determinar a mutação dos nossos genes que acabam comandando a desorganização das nossas células. Então essas alterações genéticas causam uma explosão de células que crescem desordenadamente, sem ter aderência aos tecidos, que invadem os vasos sanguíneos, que invadem os vasos linfáticos e acaba tomando conta do nosso corpo, que é a neoplasia. Essa situação da metastatização dos tumores é o estadio mais avançado. Então, o grande preconceito que a gente tem é que quando a gente ouve a palavra câncer, a gente já imagina que vai chegar nessa fase irremediável, vamos dizer assim, né? Quando, na verdade, se você faz o diagnóstico precoce e estabelece uma conduta a partir desse diagnóstico precoce, você pode mudar o curso do adoecimento.
exemplo. Puxa, tivemos aí a Preta Gil dando um exemplo claro para a gente como é importante o diagnóstico precoce. Isso vale para câncer de colo, isso vale para câncer de próstata, isso vale para câncer de mama, isso vale para câncer de pele, isso vale para vários cânceres, várias neoplasias malignas podem ser diagnosticadas precocemente, a partir desse diagnóstico precoce, tirar o curso natural da doença. Mas, diante do diagnóstico, a gente se assusta. E uma das coisas que acontece é que as células ficam desorganizadas no seu funcionamento, por conta das alterações dos chamados proto-oncogenes que favorecem. E aí no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, pelas mãos do Chico e do Valdo Vieira, o que o André Luiz conta para a gente? As nossas células, e a gente tem trilhões de células, elas são consideradas como pequenos animaizinhos, animálculos, animaizinhos pequenininhos, microscópicos. Nós temos trilhões de células que estão sob o nosso comando, por isso que ele diz, domesticados por nós, pela nossa vontade, pelo nosso comando, pelos nossos neurotransmissores, pelos nossos neurohormônios, pelos nossos hormônios, comando nosso que a gente dá para essas células. Então, o que ele está ensinando para a gente nesse livro, no segundo capítulo, que é o capítulo 20, na segunda parte, o capítulo 20 da segunda parte? Desarticulada, portanto, o trabalho sinérgico das células, ou seja, o trabalho organizado das células, desarticulados, como, por exemplo, pela desarticulação dos proto-oncogenes, isso ele falou faz tempo. Proto-oncogenes é um conceito recente. Nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, as unidades adoecidas, quais as das células cancerosas, e que nessa doença imprime um acelerado ritmo de crescimento, explosão clonal, como a gente viu na ciência convencional, né? Crescimento de certos grupamentos de células entre as células sãs do corpo, e que se instale causando tumorações invasoras e metastáticas, né? Então ele falando para a gente, uma pessoa, se você considerar que quem falou foi o Chico e não o André Luiz, uma pessoa de formação secundária, sabe, colégio, terminou o colégio, falando de termos que isso aqui é ciência atual. É ciência atual. Bom, mas de qualquer maneira ele está falando que esse trabalho das células desorganizadas podem causar tumorações. Compreendendo-se, porém, aqui que entra, que a mutação, olha lá, a mesma mutação que a gente viu no diagrama da ciência atual, falando de como se forma o câncer. No início, obteceu uma distonia, fora do tom, sabe? Não que nem o nosso músico, bem no tom, fora do tom, deu uma bagunça aí nas células. Originária da mente. E quem é a nossa mente? A nossa mente é o nosso princípio inteligente. Ela é que comanda o nosso corpo. Aqueles trilhões de células estão sob o nosso comando, né? Cujas vibrações sobre as células desorganizadas tiveram efeito. Emerge então a moléstia por estado secundário em largos processos de desgaste, devastação, desarmonia, que compele ao nosso organismo. Então o André Luiz está contando para a gente que o nosso comando pode contribuir para isso, a nossa mente pode contribuir para essas vulnerabilidades que a gente pode encontrar, daquelas causas biológicas para a gente ter o desenvolvimento do câncer, vir a ter o desenvolvimento do câncer, né? É isso que ele está chamando. Então, quando o enfermo, sem atitude de renovação moral, sem humildade, paciência, espírito de serviço e devotamento ao bem, não consegue assimilar correntes benéficas do amor divino que circulam incessante em torno de todas as criaturas, por intermédio de agentes distintos e inumeráveis, a todas estimulando para o máximo aproveitamento da existência na Terra. O que está nos convidando aí o André Luiz? Para a gente se conecte com a nossa religiosidade, com a nossa espiritualidade. Que a gente se conecte com a nossa essência divina que nós temos em nós e nos sintonizemos com aqueles que vão efetivamente intermediários, agentes distintos e inumeráveis. Nós temos inúmeros que estão querendo nos ajudar e irão nos ajudar se a gente permitir.
E é aí que entra o nosso universo, o nosso tema da religiosidade e o câncer. Obviamente que a gente não pode desrespeitar que nós somos seres biológicos, estamos encarnados, estamos sujeitos, submetidos às leis biológicas. Eu não posso tomar sol das 10 até as 4 horas da tarde, eu tenho que me alimentar com alimentos que sejam saudáveis e que não tenham substâncias químicas que podem agredir o nosso organismo, como as nitrosaminas, como as coisas que a gente obtém na alimentação industrializada. A gente não pode se expor a substâncias que possam agredir o nosso organismo. E a gente não pode se estressar, a gente não pode ficar triste, deprimido, ansiedade. São condições comportamentais que mexem com as produções de substâncias do nosso organismo, que atrapalham o comando que nós damos para as nossas células, né? Então, na verdade, nós somos seres multidimensionais. A gente tem que respeitar o biológico, a gente tem que respeitar o comportamental, e a gente tem que entender que a gente é espírito encarnado e também podemos usar desse recurso em nosso benefício e não em nosso desfavor. Nesse livro aí, que são vários autores espirituais, Vozes do Grande Além, pelas mãos do Chico, Espíritos Diversos, Dias da Cruz, né, um dos espíritos que deram comunicação, diz o seguinte: a fisiopatologia, físio é função, como acontece, natureza, patos é doença, estudo da como acontecem as doenças. A gente está na dependência de comandos desarmônicos que vão causar desajustes, disfunções orgânicas e podem nos adoecer. Essa é a lógica da maior parte dos adoecimentos, né? Então a gente precisa mudar o padrão de comandos. Nossos comandos têm que ser harmônicos e não desarmônicos, para que a gente não vivencie as condições de desajuste e disfunções orgânicas, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, que é o capítulo 9, em que a gente está como título lá, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, falando sobre a paciência, o Espírito Amigo de Harvard, em 1862, diz assim: se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se penitenciar. O que esse Espírito está nos oferecendo? Que as nossas ocorrências em nossa vida são para o nosso bem. São instrumentos para nos transformar. Recebi um diagnóstico de câncer, paro para pensar que essa doença pode me colocar na condição de finalidade, de terminalidade da vida. Aí eu paro para pensar que nós morremos. Alguém de nós tem dúvida que um dia a gente vai morrer? Não. Viva cada dia como se fosse o último, mas saiba que você ainda vai ter oportunidade de fazer um novo começo, de aproveitar aquele dia e eventualmente viver a cada dia como sendo o último. Você vai viver com a intensidade de aproveitar ao máximo a experiência que a vida te oferece, né? Então, pensar na finitude nos ajuda a conduzir melhor as nossas vidas. Tanto é que um dos caminhos para nos trazer à nossa casa espírita, às vezes é o caminho da dor, é do adoecimento, da perda de um ente querido, do adoecimento de um ente querido. Então, quando alguém recebe um diagnóstico de câncer, ele está adoecido, mas a família também adoece junto, adoece todo o entorno, né? E são instrumentos para nos ajudar a olhar para o alto, a pensar a vida sob o ponto de vista da real vida que é a nossa, que é a vida espiritual, e não a vida material só. A vida material é um instrumento para nós nos transformarmos. Então, nessa hora, a gente sabe que nós da medicina, nós curamos algumas vezes. No caso do câncer, o diagnóstico precoce dá uma chance muito grande de cura. Mas a gente tem chance muitas vezes de aliviar as dificuldades que o adoecimento com a doença neoplasia maligna oferece, aliviar os sintomas, mas consolar a gente pode sempre consolar. Consolar no sentido de
aproveitar a oportunidade de perceber que a situação por que está passando é para transformação. Então a gente teve, vamos dizer assim, a oportunidade, o privilégio de ter vivenciado os últimos tempos da Preta Gil e da família com notícias muito adequadas de como é adequado a gente conduzir a nossa vida olhando para o alto e não olhando para baixo, e não olhando para o umbigo. Por que comigo? Por que essas coisas estão sendo como estão sendo? Se a gente tem confiança em Deus, religiosidade, a extensão que uma pessoa acredita e segue a sua religião. O Espiritismo é uma crença, é uma religião, é uma filosofia, é uma ciência, é uma doutrina, mas tem um componente de conexão, porque afinal de contas é o cristianismo redivivo. Nós somos, dentro daquelas imagens todas que a gente viu lá, a cruzinha que está lá em cima, nós somos cristãos, né? Nós seguimos o Cristo. Então, uma revisão de literatura feita pelo Penha Guimarães e Obra Avezum, em 2007, o impacto da espiritualidade na saúde física, entre as várias coisas que a religiosidade e a espiritualidade têm, é ajudar no tratamento, no suporte, no acompanhamento das neoplasias. E estou tomando aqui de exemplo um artigo de 2013 de uma equipe de pesquisadores do Irã. Não são espíritas, é uma outra expressão religiosa, né? Para mostrar que a religiosidade pode te atender em qualquer que seja a expressão, não especificamente no espiritismo. Tanto é verdade que Chico, falando da bandeira do espiritismo, qual que é a bandeira do espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Ele falou assim, ainda bem que Kardec falou que fora da caridade não há salvação. Porque se ele falasse os espíritos que fora do espiritismo não há salvação, eu não teria seguido. Não é? Então, qualquer que seja a expressão religiosa, qualquer que seja o caminho que te conecte com Deus, qualquer seja o caminho que te leve a perceber a nossa vida como transdimensional. Então, esses pesquisadores do Irã, eles fizeram a terapia espiritual para melhorar o bem-estar espiritual em mulheres com câncer de mama. Então, um ensaio clínico randomizado. 72 mulheres operadas de câncer de mama diagnosticado há 6 meses ou mais, submetidas a radioterapia e quimioterapia. Então, mulheres que têm câncer de mama, que fazem cirurgia e precisam de radioterapia e quimioterapia, é porque as celulinhas já invadiram a circulação sanguínea, já invadiram o vaso linfático, então nós já estamos diante de câncer avançado, né? Então, mulheres com câncer de mama avançado, com condições intelectuais para preencher um questionário, foram submetidas a uma intervenção de apoio à espiritualidade e cuidados habituais, medicamentos, acompanhamento com psicólogo, nutricionista, aquela estrutura toda do atendimento dessas mulheres. 6 sessões semanais de 20 a 30 minutos, com relaxamento, meditação, terapia da prece, um manual e CD descrevendo como seriam essas sessões, aplicados por vários mentores e curadores espirituais. Esse relaxamento e meditação tinha uma instrução e uma prática, recomendado para fazer 2 vezes por dia, seguindo o CD. O controle, sob controle pessoal, sob o controle de Deus, sabe, tipo assim, eu posso controlar coisas que estão sob meu alcance, são passíveis de eu controlar, mas tem coisas que não dependem de mim. Eu me alimentei adequadamente, eu fiz os exames periódicos, tudo direitinho, eu me cuidei e ainda assim desenvolvi um câncer. Então são coisas que estão fora do meu controle, são sob o controle de Deus. Então faz um momento de reflexão entre essas mulheres para tentar identificar o que é possível de eu controlar e o que está no controle de Deus e não depende de mim, né? E aí colocar sob o controle de Deus o que não é passível de ser controlado por mim. Isso é exercer a sua religiosidade. Religiosidade é o quanto você acredita, o quanto você segue e o quanto você pratica a sua convicção, não é? Então, essas mulheres iranianas tratadas assim. Um momento de reflexão sobre a identidade, expressar as aflições sobre a doença, explorar os sentimentos positivos e negativos
é uma terapia de drenagem das angústias que o diagnóstico pode oferecer, é um acompanhamento psicológico nesse sentido, né? Avaliar os relacionamentos, né? Ajudar a ouvir, falar dos sentimentos do autocuidado, os relacionamentos com outros, fazendo terapias práticas estabelecidas por eles, né? E o seu relacionamento com Deus. Que uma das palavras traduz a religião? Religião é religar-se com Deus. É você ter a oportunidade de se reconectar com a sua origem. Qualquer que seja a sua expressão religiosa, você pode conseguir fazer isso, né? Então, identificar no relacionamento com Deus, se você está se sentindo culpado, com raiva, com negligência, conversar com esses seus sentimentos e praticar a prece. Falar com Deus baseado nas suas crenças religiosas e espirituais, pedindo que ajude no seu processo. E nesse comando aí eles usaram uma escala de avaliação de esperança que você pode pontuar. E nessa pontuação o que se percebeu é que houve uma melhora na pontuação das mulheres que fizeram a terapia, os recursos terapêuticos todos que a gente apresentou aí, né? Então, a religiosidade e a espiritualidade ajudou a essas mulheres na esperança, no enfrentamento, na resiliência, no enfrentamento do seu adoecimento, né? Então, vocês vejam que a ciência está começando a entrar nesse universo e a gente está convidando vocês a compartilhar essas informações com as pessoas com quem vocês têm contato, que têm conhecimento, que está passando pela situação, para que possa entender que a religiosidade e a espiritualidade pode potencializar a resiliência, a aceitação do diagnóstico e a superação da doença. Mas a mensagem super importante é que precisamos também buscar cuidar de nós para que a gente possa eventualmente fazer um diagnóstico precoce e evitar de vivenciar uma situação de um estadiamento mais avançado da doença, né? Certo? Então, é o espírito de Ravi lá nos recomendando que a gente tenha paciência para a gente nos atentar aos deveres que nos são impostos, cuidar do nosso corpo. Você já parou para agradecer o corpo que você recebeu para essa encarnação agora, que está te dando a oportunidade de você crescer espiritualmente? Você já parou para agradecer a saúde que você tem? Agora há pouco estávamos conversando lá, está um frio danado, né? A gente está agasalhado, em casa tem cobertor, a casa está fechada, e a moçada que está em condição de rua? Você já parou para agradecer que você não está internado hoje, que você está aqui, tendo a oportunidade de ver com seus próprios pés, que você não tem um diagnóstico de uma doença que vai te colocar em risco de morte, que você ainda tem uma vida dentro dos limites da nossa condição de saúde, uma vida saudável, né? Então, nós temos deveres para cuidar desse nosso corpo adequadamente, né? Nas consolações, compensações que recebemos, são muitas, as bênçãos são numerosas para as nossas dores, enormes. E ainda ele fala assim, é melhor você não olhar para baixo, é você olhar para cima, agradecer a Deus a tudo que tem e agradecer a Deus as experiências que Ele te oferece, por mais duras que possam parecer, porque são essas mais duras, muitas vezes, que nos conseguem transformar a nossa essência. Então, quando está passando por situação difícil, saiba, está porque tem condições de. Não recebe ninguém uma cruz maior do que pode carregar. E, como ele falou aqui, ele carregou uma cruz e nem tinha do que se penitenciar, mas é o nosso modelo e guia, dá o exemplo de como nós devemos conduzir a nossa vida. E o Espírito Amigo de Ravi está nos dizendo, como é que nós devemos conduzir a nossa vida? Cuide dos seus deveres, faça como a coisa tem que ser direitinho, cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar do espírito, cuidar da mente que comanda os nossos trilhões de células, mas ao mesmo tempo não deixe de saber que você tem um monte de gente cuidando de você, se você se conectar, agradecer a esses benfeitores espirituais que estão ao nosso lado e ao mesmo tempo lembrar que Cristo nos deu exemplo, faz parte de um mundo de provas e expiações, a gente passar por dificuldades, que são elas que vão nos transformar a nossa essência. Então, que a gente tenha a sabedoria de estar sempre olhando para o alto
E como é que a gente olha sempre para o alto? Se a gente se conectar com a nossa religiosidade, com a nossa conexão pelo nosso instrumento. Para nós, o instrumento é a doutrina, a filosofia, a ciência e a religião espírita. Fazer essa conexão quando? A todo momento. Religiosidade organizacional, viemos na casa para receber a discussão, a argumentação e o passe, mas também fazer em casa, a religiosidade não organizacional, fazer a sua oração quando acorda, quando está se alimentando, quando dorme. Não precisa ser muitas palavras, é só você parar e pensar, puxa vida, eu tenho isso, graças a Deus eu tenho isso. E, na verdade, fazer uma outra prática que é fundamental para a gente transformar o nosso comportamento e educar o nosso comportamento, que é o chamado Evangelho no Lar. Leitura junto com uma reflexão e vamos dizer assim, um padrão de vibração para que o ambiente onde você vive, as pessoas com quem você convive, tenham um padrão mais adequado e mais sintonizado com o nosso Mestre Jesus. Então, tirem o trauma da palavra câncer, façam uma prática de buscar o diagnóstico precoce por meio da prevenção e saibam que tudo que nos acontece vem de Deus e é para o nosso bem. Que Jesus nos abençoe, os abençoe, que nós possamos retornar aos nossos lares sob a proteção do Mestre. Muito obrigado.